O último convite, uma mensagem de esperança, capítulo 12, o último convite. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 12. Observe as imagens usadas no texto, extraídas diretamente do livro de Daniel, no qual as pessoas foram forçadas a adorar, abre aspas, a imagem, fecha aspas. Livro de Daniel, capítulo 3, versos 5, 7, 10, 14, 15 e 18. Adorar a imagem sob ameaça de morte. A advertência na mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14 ecoa Apocalipse 13 também, no qual as pessoas devem, assim como Daniel, capítulo 3, adorar a imagem ou enfrentar a morte. Abre aspas. E fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Fecha aspas. Apocalipse 13, verso 15. Além disso, não se esqueça, a mensagem do terceiro anjo é anunciada logo depois da proclamação da segunda mensagem angélica, acerca da queda de Babilônia. Apocalipse 14, verso 8. Que império no Antigo Testamento forçou a adoração de uma imagem? Babilônia. Daniel capítulo 3, verso 1. Um dia em questão. Tanto na Babilônia antiga como na moderna, a grande questão é a adoração. A imagem do primeiro anjo conclama o mundo a adorar o Criador, abre aspas, que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, fecha aspas. Apocalipse 14, verso 7. Essa linguagem é extraída diretamente dos 10 mandamentos, especificamente do quarto, porque, abre aspas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Fecha aspas. Êxodo capítulo 20, verso 11. O qual, por sua vez, provém diretamente do relato da criação em Gênesis capítulo 2, verso 3, como já vimos. Logo, as 3 mensagens angélicas apresentam a grande questão que o mundo enfrentará nos últimos dias. Adoraremos o Criador ou a besta e a sua imagem? Apocalipse 14, verso 9. A resposta deveria ser óbvia. Devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador. Não há nada mais elementar e símbolo mais básico de quem Ele é como Criador do que o 7º dia, o sábado. Esse dia foi abençoado, santificado na primeira semana da criação. Foi considerado por Deus como sendo tão importante que Ele o menciona claramente nos 10 mandamentos. Contudo, essa verdade bíblica profunda conduz a uma pergunta importante. Por que, na maior parte do mundo cristão, guarda-se o domingo, o primeiro dia da semana, em lugar do 7º dia, o sábado, o sinal bíblico do Deus Criador?
As citações a seguir explicam o motivo. A edição de 1977 do Catecismo da Doutrina Romana diz o seguinte: pergunta: que dia é o sábado? Resposta: o sábado, o sétimo dia é o sábado. Pergunta: por que guardamos o domingo em lugar do sábado? Resposta: guardamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Roma admite ter mudado o sinal fundamental de Deus como nosso Criador para outro dia, o domingo. Leia mais um texto. Pergunta: que prova há de que a Igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes compactuam. Assim, se contradizem, guardando o domingo de forma estrita e transgredindo a maioria das outras festas ordenadas pela mesma Igreja. Pergunta: como é possível provar isso? Resposta: porque, ao guardar o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar festas e instituí-las sob pena de pecado. Da Igreja para ordenar festas, instituí-las sob pena de pecado. E ao não guardar o restante das festas, por ela ordenadas, negam mais uma vez o mesmo poder. Uma instituição humana alega ter mudado a lei de Deus? Pergunta: a Igreja tem poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? Resposta: em lugar do sétimo dia e das outras festas designadas pela antiga lei, a Igreja prescreveu que domingos e dias santos sejam separados para adoração a Deus. E agora somos obrigados a guardá-los em consequência do mandamento divino, em vez do antigo sábado. Veja que essa explicação é um expoente da Igreja Romana sobre o fato de que a Bíblia jamais ensinou que domingo é dia de descanso. Não deve todo cristão santificar o domingo e se abster nesse dia de trabalho servil desnecessário? A observância dessa lei não está entre nossos deveres sagrados mais proeminentes? Mas você pode ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que não encontrará um único verso autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que jamais santificamos. Alguns protestantes admitem com relutância que não há evidência bíblica para a guarda do domingo, ao invés do sábado. O líder de um grupo cristão nos Estados Unidos, dedicado à observância do domingo, admitiu exatamente isso. James Westbury escreveu: não há registro de qualquer declaração por parte de Jesus autorizando essa mudança, tampouco por parte dos apóstolos. Lembre-se, estas palavras foram ditas por um homem dedicado à guarda do domingo. No livro de Lord's Day, o Dia do Senhor, dedicado à observância do domingo, Samuel Cartaglite escreveu: precisamos admitir que não podemos apontar para nenhuma ordem direta que nos instrua a deixar de guardar o sétimo dia e começar a adorar no primeiro dia. Eles não conseguem encontrar uma ordem sequer, pois não existe na Bíblia tal ordem, direta ou indireta, que altere o sábado instituído no sétimo dia da criação para o domingo.
Dia esse que a Bíblia jamais tratou como santo. Estariam os evangélicos dizendo, sem ir direto ao ponto, que acreditam a mudança do sábado, que aceitaram a mudança do sábado efetuada por Roma, reconhecem a alteração desse símbolo fundamental que remonta ao próprio Éden e a Deus, o nosso Criador? Parece que sim. Alterações ilegais. Cerca de 600 anos antes de Cristo, no contexto da Babilônia Antiga, Daniel 2, profecia paralela a Daniel 7, apresentou uma predição extraordinária que abrange a história do mundo desde a Babilônia Antiga, passando por nossos dias, até Deus fundar o seu reino eterno. Na profecia em si, após a divisão de Roma pagã, nas nações que conhecemos atualmente como Europa moderna, o texto diz, abre aspas, mas nos dias desses reis ou governantes, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Livro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Em algum momento, nos dias da Europa moderna, Deus estabelecerá o seu reino. Esse reino que dará fim a todos os outros. Existirá para sempre. A grande promessa do Evangelho Eterno é que pela fé em Jesus todos temos lugar nesse reino. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Apenas o que pode nos deixar de fora desta promessa são nossas más escolhas. A profecia de Daniel 2, em suma, apresenta a seguinte sequência: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e Reino Eterno de Deus, onde Jesus preparou um lugar para nós. Conforme demonstramos em Daniel 7, a mesma sequência de impérios é profetizada: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e Reino Eterno de Deus, onde Jesus preparou um lugar para nós. Nas duas profecias, o reino humano final, aquele que surge após a Grécia Antiga e permanece até Deus fundar o seu reino, que jamais será destruído, como está escrito em Daniel 2,44, é Roma. Embora Roma pagã tenha desaparecido há 1500 anos, Roma papal permanece e continuará até o triunfo completo do reino de Deus ao fim deste mundo. Daniel 7, usando diferentes imagens, nos deu mais detalhes acerca desses reinos do que Daniel 2, sobretudo em relação ao último, Roma, e em especial acerca da sua fase papal, que inclui uma parte infeliz da história, abre aspas, destruirá os santos do Altíssimo, fecha aspas, como Daniel 7, 25, Daniel 7, verso 25. Levando em conta que Roma afirma ter instituído a guarda do domingo, um dia que tanto evangélicos como católicos admitem não ter apoio bíblico, esse verso é significativo. Note, o texto diz que ele, abre aspas, cuidará em mudar os tempos e a lei, fecha aspas. A lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, foi escrita em pedra pelo dedo do próprio Deus. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido.
Deuteronômio 9, verso 10, e Êxodo 31, verso 18. Nenhum poder humano é capaz de mudar isso. A nova versão internacional diz que Roma, abre aspas, tentará mudar os tempos e as leis. Fecha aspas. Tentar não é o mesmo que conseguir. A morte de Jesus na cruz por causa do pecado, que é definido como, abre aspas, a transgressão da lei, fecha aspas, 1 São João, capítulo 3, verso 4, prova a imutabilidade da lei de Deus. Não teria sido mais fácil mudar a lei alterando as regras no meio do jogo, a fim de resolver o problema do pecado, sem que Jesus precisasse morrer por eles? Confira 1 Coríntios 15, verso 3. Claro que sim, afirma que a guarda do sábado não é mais necessária. Seria o mesmo que tentar derrubar a lei da gravidade e as coisas então cairiam na mesma aceleração, a despeito de qualquer tentativa de mudança. Contudo, essa tentativa de mudar a lei de Deus assumirá importância tremenda quando o mundo inteiro se envolver e fizer, abre aspas, morrer todos os que não, fecha aspas, adorassem, abre aspas, a imagem da besta, fecha aspas, Apocalipse capítulo 13, verso 15. É justamente contra essa adoração forçada que a mensagem do terceiro anjo adverte de maneira contundente. Em Apocalipse 14, verso 9 até o 11. Enquanto muitos adorarão a besta e a sua imagem, outros adorarão, abre aspas, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, verso 7. No Éden, a adoração ao Criador tem como marca o sábado do sétimo dia. Abre aspas, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Fecha aspas. Gênesis 2, verso 3. Essa verdade também foi imortalizada no quarto mandamento. Abre aspas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 11. Adorar a imagem, adorar o Criador, é um ou outro. Essa será a escolha colocada diante do mundo inteiro. Esse é um capítulo muito importante, diz respeito a muitas coisas que são discutidas com grandes ânimos. Por isso eu falei que não iria comentar o livro, mas eu quero deixar aqui as referências de onde o autor retira essas informações para trás, escrevendo tudo isso que você viu escrito aqui, tá? Então aqui nós temos, você pode observar, dá um pause no seu vídeo, tá? E você vai ter aí essas referências aqui, ó. Tá joia? Então você pode pausar aí e ver essas referências. Foi daqui que o autor retirou as informações, ok? Então não está sendo falado nada aqui sem uma base verdadeira, sem documentos oficiais que comprovem o que foi dito neste capítulo. Bom, aqui encerramos o capítulo de número 12, o último convite, e esperamos que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, compreender a importância de conhecer essas verdades. Não é simplesmente uma guerra de religiões, mas revelações de Deus que estão no seu livro, o Apocalipse, a fim de que nós pudéssemos conhecer a verdade. E lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo capítulo.